Olha só como a festa, ela se cumpre na vida de Jesus Cristo, no ministério dele. 1 Coríntios capítulo 15, 19 e 20. Na literalidade da lei, antes da gente ler esse texto aqui, na literalidade da lei, o povo judeu, o povo de Israel, ele tinha que imolar o cordeiro, ser justificado, ficar asmo, e no primeiro dia, após o sábado, imediatamente após o sábado, que é o domingo, eles tinham que colher a messe, o do trigo. Cada tribo colhia a sua messe e entregava aquele feixe na mão do sacerdote, que apresentaria a Deus para eles serem aceitos por Deus. A gente não leu isso? Deus só os aceitaria na presença dele mediante a entrega das primícias do trigo. As 12 tribos tinham que fazer isso. Entregar para o sacerdote a messe do cereal, do trigo. E ele levava aquilo ali com ele. E apresentava ao Senhor para aquele povo ser aceito na presença de Deus. Tá certo? Isso é a literalidade da lei. Agora vamos ver a espiritualidade da lei, sem o véu. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, 19 e 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Por que Deus usou essa palavra primícia aí? Você acha que ele estava linkando com o quê? Com a festa das primícias. Jesus Cristo falou assim, ele disse a seguinte frase, o seguinte texto: é necessário que o trigo morra, porque só morrendo ele daria frutos, porque se ele não morresse, ele não serviria para nada. Ele está falando dele mesmo. Era preciso que o trigo fosse plantado, morresse e da morte dele gerasse frutos. Quando ele gera frutos, ele sai da terra. Quando ele sai da terra, ele ressuscita. E aí ele é colhido. E Jesus Cristo estava fazendo essa analogia. Ele está falando sobre essas coisas. Quer ver? João 12, 24. Bota aí, o Evangelho de João 12, verso 24. João o quê? 12, 24. Menote. E o beijo fica. Paz, meu irmão. É isso aí. Olha aí, o que está dizendo aí, João 12. Aí, galera, Luiz. Ei! Cadê o beijo? O beijo fica. Beijo, filho! Estão pedindo beijo, Luiz. Olha só, João 12, verso 24, diz assim, ó. Jesus dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus estava dizendo aí, né? Dele mesmo. Era preciso que ele morresse. Ele morreu, ele foi plantado na Páscoa e colhido nas primícias. E quando ele é colhido nas primícias, ele está ressuscitando. E com a ressurreição dele, ele está nos tornando aceitos para Deus. Na espiritualidade da lei, é isso que está dizendo. Vocês estão compreendendo? Sem o véu de Moisés, o que Jesus está falando? Que ele morreu, foi plantado na Páscoa, porque o cordeiro morre e é enterrado. E quando ele ressuscita do mundo dos mortos, sendo a primícia, ali nasce o trigo, que é o feixe que vai ser apresentado para Deus e vai fazer o povo ser aceito. Olha a profundidade dessa festa. Em João 12, 24, ele fala exatamente isso. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer e ele ficar só, ele vai ficar só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Ele precisava morrer para que, através da morte dele, ele justificasse a muitos e tornasse os irmãos aceitos pelo Pai.
Entendido? Ó? Numa recapitulaçãozinha aqui, ó. Cristo morre na Páscoa, tira o pecado no ázimo, e ao primeiro dia, no domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscita como primícia dos que dormem. Na Páscoa, Cristo foi plantado, foi morto, e no domingo, no primeiro dia, foi colhido como primícias. Ressurreição. Então, a primícias, esse primeiro dia aí, aponta para a ressurreição de Cristo. Aí, vai entrar a próxima festa, que é o Pentecostes. Essa aí a gente conhece, Pentecostes. Mas a gente não conhece muito bem, não. E a gente vai ver que a gente não conhece quase nada. A gente pensa que conhece. Vamos ler lá de novo Levítico 23, 15 a 17. Levítico 23, versos de 15 a 17. Vamos ler a literalidade da lei novamente. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, que é o domingo, que é o dia do quê? Da ressurreição de quem? É o dia da primícia, não é isso? Da ressurreição de Cristo. Então, a partir desse dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Agora vem outra coisa maravilhosa. Mas olha só, na literalidade da lei, o que acontece aí? Aquela messe de trigo que as tribos entregaram para os sacerdotes para serem aceitas, agora elas vão ser, depois de 50 dias, elas vão ser moídas, transformadas em massa fermentada e vão virar pão. Certo? Pão das primícias. É o pão feito das primícias, daquele trigo que foi colhido lá naquele 49 dias atrás. Tá todo mundo acompanhando o raciocínio? Tá certo aí? Beleza. Aí, eles colhem, fazem a massa, moem o trigo, fazem a massa e tem que levar 2 pães para apresentar ao sacerdote, para esse sacerdote levar esse pão como oferta, como manjar para Deus. Essa é a literalidade da lei. Aí na literalidade da lei, daqui a pouco a gente vai ver como é que esse pão é feito. Ele é moído, transformado em massa, mas o que o sumo sacerdote faz quando ele introduz esses pães dentro lá do santo lugar? O que ele faz ali com aquele pão? Mas agora vamos esquecer um pouco a literalidade da lei e vamos olhar para a parte espiritual. Nós vimos que aquele trigo lá do primeiro dia era quem? Jesus. Ele é a primícia. Por ele somos aceitos mediante ao Pai. Só que agora esse trigo ele vai virar um pão. Não é isso que acontece? O que é esse pão feito das primícias? O corpo de Cristo. Estão conseguindo entender isso? Ele aqui aparece levedado. É levedado, você não tem pecado? Bom, um monte. Então, mas você tem fermento. Não tem pecado não. Tem fermento. Me olha assim. Tem fermento. É. Eu não tenho pecado não. Tem não? Que bom. Eu tenho um monte. Eu tenho um monte. Já passou essa fase. Estão me entendendo aí, galera? Estão me entendendo? Da primícia foi colhido o trigo e transformado em massa que virou pão. Agora esse pão feito daquele que ressuscitou, somos nós. Nós não somos o corpo de Cristo? Olha só. Perdão. Na primícia, lá no primeiro dia,
é colhido a messe do trigo lá, as primícias do trigo, não é isso? Dá na mão do sacerdote, o sacerdote oferece, o povo é aceito. O povo aceito, está aceito diante a Deus. Daquele dia contam 7 semanas. No dia imediatamente ao sábado, no 50º dia, eles pegam aquela messe de trigo lá que foi ofertada a Deus no primeiro dia e transformam em pão. São dados, cada tribo dá 2 pães para o sacerdote leva para dentro do santo lugar para oferecer a Deus. Ele faz o pão e leva para dentro desse santo lugar. O pão da primícia. Esse pão feito da primícia, na espiritualidade, significa o corpo de Cristo feito do próprio Cristo que morreu e deu fruto. Está entendendo? Agora esse pão ele é levado para dentro do santo lugar para ser untado, ungido. O pão era apresentado a Deus, o sumo sacerdote ele levava esses 2 pães para dentro do santo lugar e untava, embebia ele no azeite. O que é a unção? O que é o azeite na vida da gente? É o Espírito. Olha a profundidade dessas coisas. Essa massa de pão é levada, o corpo de Cristo, nós somos levados para dentro do santo lugar e somos untados. A palavra untar, ungir, no hebraico significa machá, que significa, é a mesma raiz de Messias. Machá. M-A-S-H-A-C-H. Machá. É a raiz que forma a palavra Messias, ungido, untado. Isso aí já é o Pentecoste. Isso aí é a festa do Pentecoste. Essa é a segunda? Não. A terceira? Tá aí na tua folha aí, ó. Conta aí. Raiz, Messias, É a terceira? ungido, né? Não é a terceira, não, é a quarta. Quarta? É Páscoa e Asmo, Primícia e Pentecoste. Estamos no quarto tempo determinado. Então, olha só. A gente já leu Levítico, já? Não já? Beleza. Os pães feitos, né, para levar para o sumo sacerdote, a massa eram dos pães da primícia. O povo deveria entregar para o sumo sacerdote 2 pães, feitos do trigo das primícias, escolhidos há 49 dias atrás, e deles feito a farinha para a massa do pão. Olha só, cada tribo, são 12 tribos, cada tribo dava para o sumo sacerdote 2 pães feitos da primícia. Aí vem uma coisa maravilhosa. Quem estava aqui quando a gente estudou as 2 casas de Israel? Que é Efraim e Judá. Efraim são os gentios e Judá os judeus. Isso forma o Israel espiritual de Deus, as 2 casas de Israel. Esses 2 pães que estão aí, quando você olhar para a sua folhinha, eles representam 2 ungidos, as 2 casas de Israel. Está tipificando aí o Israel espiritual de Deus, tanto judeus quanto gentios. Quando você olhar para um pão, você vê os gentios, quando você olhar para o outro pão, você vê os judeus. É isso que Deus está falando aí. Por isso, 2 ungidos dentro do santo lugar. O povo santo de Deus recebendo a unção. Parou no 18 aqui? O quê? Parou no 18 com o Levítico? 17. 15 a 17, é até onde a gente vai. Então 17? É. Olhando para a lei, os 2 pães apontam para as 12 tribos. Né? A gente já viu. Os 2 pães, cada tribo levava 2 pães. Na literalidade da lei, só está falando de judeu aí. 12 tribos judeus. 12 tribos de Israel. Mas olhando para a glória da lei, vemos 2 pães. Esses 2 pães apontam para o corpo de Cristo, feitos do trigo que é Cristo. Esses pães apontam para o povo de Deus, gentios e judeus, as 2 casas de Israel, Efraim e Judá, unidas no santo lugar e sendo ungidas, untadas, sendo revestidas de poder. Vocês conseguem entender o que é o Pentecoste?
Agora, isso não aconteceu com a gente não foi untado, não foi ungido. E aponta para o povo lá em Atos. É isso aí. Exatamente aquela cena do cenáculo lá. Tem um vídeo lindo disso. Os caras estão lá, entra um vento danado, daqui a pouco eles começam a falar em língua, começam a testemunhar, a falar. Nesse momento aqui, agora a gente vai dar uma viajada. Nesse momento aqui, são apresentados 2 pães, não é isso? 2 ungidos, um gentio e o outro judeu, não é isso que está na frente de frente aí para Deus, no santo lugar, 2 pães untados, representando as 2 casas de Israel, que significam os gentios e os judeus. 2 testemunhas na frente de Deus, não é isso aí? 2 testemunhas. Aí dá para ir longe. Vocês se lembram daquela palavrinha Moed das festas? Que era tempo determinado e Ed, testemunhas. Está vendo por que Deus colocou o nome das festas de Moed? Quem é hoje a testemunha de Cristo na terra? Nós. Aonde tudo isso aqui que acontece, aconteceu e vai acontecer? Com quem que vai? Você não foi no Pentecoste? Aconteceu uma unção contigo? Tu não foi aceita por Deus através das primícias, por Jesus? Tu não imolou o cordeiro e o sangue não está sobre você? Você não é o tempo determinado, não? Você não é a festa ambulante? E você não é a testemunha? Você não é a Moed? Eu sou Moed, você é Moed, ela é Moed, todo mundo aqui é Moed. Porque somos testemunhas e os tempos determinados de Deus. Tudo se cumpre na nossa vida. Todas as festas se cumpriram nas nossas vidas, vão se cumprir até o tabernáculo e se cumpriu na vida de Jesus também. Por isso, Moed. Deus pegou essa palavra, escolheu essa palavra, não foi à toa. Está entendendo o que significa isso? Mas vamos mais. Vamos mais que tem mais coisa. Entenderam esses 2 pães aí, esses 2 ungidos, que significam as 2 casas de Israel, Efraim e Judá, gentios e judeus? E hoje a gente tem a tranquilidade de dizer que fazemos parte das 12 tribos de Israel. Nós fazemos. Porque quando Jesus unir todos os filhos de Deus no santo lugar, quando ele fizer isso, quando ele unir todo mundo de novo, nós faremos o Israel espiritual de Deus. Nós faremos parte das 12 tribos, porque os gentios entram por Efraim, o frutífero, que a gente estudou nas 2 casas de Israel. A plenitude dos gentios entra por Efraim. Todo mundo aqui lembra disso? Lembra? Então esses 2 pães significam isso. As 2 casas de Israel. E esse pão é ungido, é untado, é machá, é Messias e é revestido de poder. Quer ver uma coisa? Eu vou pedir para vocês aí abrirem só para ilustrar Êxodo 29, verso 2. Como a lei mandava fazer o pão. Esse do quê? 29, verso 2. Êxodo 29, Continua em Pentecoste. verso 2. Estamos no Pentecoste ainda, estamos dentro do pão, dentro da proposição lá do pão, dentro do santo lugar lá com os 2 ungidos. Eu estou mostrando como é que esse pão era feito. Existia uma forma de fazer esse pão, entendeu? Existia uma lei, Deus tinha lei para todas as coisas que eram apresentadas para ele tinha o jeito que ele queria que fizesse. Eu contei como é que é na lei, mas eu vou te mostrar agora, na lei mesmo, em Levítico, com Êxodo, como é que ele queria que fizesse esse pão. Para você ver que esse pão era untado. Diz assim, ó. Êxodo 29, verso 2. E pães asmos e bolos asmos amassados com azeite e obreiras asmas untadas com azeite de flor de farinha de trigo os farás. Está vendo? O pão era untado com azeite. Era ungido com azeite. A lei mandava fazer assim.
Então, agora, voltando para a literalidade da lei, tá? Vamos voltar para a literalidade da lei. Essas pessoas são untadas e tem que sair dali. Mas antes de falar disso, eu queria que vocês olhassem aí para a folhinha de vocês e vissem aí uma coisa interessante. Vocês estão vendo 144 mil escrito aí? E embaixo escrito primícias. Vamos desvendar o que é os 144 mil de uma vez por todas? Também? Vamos? Vamos lá. E aí vocês vão, depois que vocês encaixarem isso aqui, vocês nunca mais vão esquecer. Eu tinha uma dúvida sobre os 144 mil, que quando eu estudei as festas, essa dúvida acabou. E quando eu leio o Apocalipse e vejo aquelas 144 mil lá fora, aqueles 12 mil de cada tribo, eu hoje não tenho mais dúvida nenhuma. Por causa disso aqui, das festas. Vamos lá. O que vocês mais cansaram de ver nessa folhinha foi no número de 1 a 7, não foi aí não? Fala aí. Foi ou não foi? Na primeira tem de 1 a 7, na festa das semanas aí das primícias tem de 1 a 7, contava-se 7 vezes 7 semanas, de 1 a 7, de 1 a 7, primeiro dia até o 7º dia. Aí isso lembra de quê? Da criação, da fundação do mundo. Deus fez o mundo em quantos dias? Fundou o mundo em quantos dias? 6. E descansou no 7. Beleza. 6 dias Deus trabalhou. Deus precisava trabalhar 6 dias? Deus Todo-Poderoso? Não, no estalo de dedo ele fundava o mundo rapidão. Deus precisava descansar? Não. Precisava? Jesus Cristo falou, eu e meu pai trabalhamos até os dias de hoje. Ele não cansava. A palavra também diz que o Deus de Israel não dormita nem tosqueneja. Então Deus não precisava descansar. Mas o que ele estava querendo dizer? Estava dando um recado. Já deu aqui vários recados para a gente com 7 dias. Lá foi a primeira vez que ele tocou nesse assunto. 6 dias ele trabalhou. Quantas horas tem num dia? 24. Vocês já fizeram essa conta? 24 vezes 6, quanto é que dá? 144. É o número que dá. O número 144 é o número que Deus trabalhou. O descanso foi o sabá, foi o 7º dia. Certo? Trabalhou 144 horas e descansou um dia. 144, serviço, servidão, trabalho. Quanto tempo o povo de Israel ficou escravizado no Egito? 400 anos. Quantos dias tem no ano judaico, no ano do calendário lunar? 360 dias. Multiplica 400 vezes 360 e vê quanto é que dá. Faz aí, pô. 144. Faz aí. 144. Fala aí, Fone. Ó, Deu quanto? 144 nisso. 144 o quê? 360 Vezes 400. Mil. Dá 14. Dá 14 Não, 14 não, dá 144. 144 mil. É o tempo de Trabalho. escravidão de quem? Do povo de Israel. O povo de Israel no Egito. Certo? Vocês se lembram quando o Cordeiro Pascal foi imolado lá? Tirou eles da ira de quem? De Deus. Vindoura não, estava acontecendo ali. Eles estavam sendo livrados Do que aconteceu. do exterminador. Isso. E eu falei que esse sangue do Cordeiro Pascal, ele é transcendente. Ele vai até o tempo do fim, que vai continuar livrando gente da ira vindoura. E eu associei o Egito à ira vindoura que vai advir, as pragas, que são muito iguais. Não falei? Eles ficaram quanto tempo lá? 400 anos. Vezes 360, 144 mil. É o tempo de escravidão. Tem alguém escravo aqui hoje? A gente não está escravo, não? Está todo mundo reinando?
A gente está livre porque nós somos de Cristo Jesus, mas estamos debaixo de um jugo de maldição, tendo que trabalhar, tendo que suar, porque alguém aqui não trabalha, não colhe espinhos e abrolhos. A mulher não sofre dor de parto, a gente não tem que trabalhar, a gente não está debaixo de uma maldição lançada ao pecador lá no Éden. Debaixo da morte. Não é isso? Então vocês entendem porque agora nós somos os 144 mil que seremos glorificados? Porque nós vamos ser resgatados, já fomos comprados, mas ainda não fomos colhidos daqui. Mas seremos. Na hora do trabalho. Eles não foram libertos dos 400 anos de escravidão dele, nós seremos libertos quando Cristo vier também. E esse mundo de maldição acaba. Por isso 144 mil glorificados, porque nós estamos a serviço escravos até hoje. Estamos no tempo de serviço ainda. Até que venha o milênio. O último dia, o sétimo. Servo de Cristo. A volta de Cristo. Servo de Cristo. Escravo. Não, cara. Você é servo de Cristo, mas você vive debaixo de um mundo de maldição. De um jarro maligno. Está entendendo? A gente é escravo, livre espiritualmente, porque não fazemos parte desse mundo. Mas você vive nesse mundo. Você não sofre tribulação, não? Sim, toda hora. Só porque tu é de Jesus? Ainda mais. Ah, bom. Então você está no período de escravidão sim, meu amigo. Tá sim. Não é escravo do pecado, porque você não peca mais. Seus pecados estão sendo expiados. Mas você sofre opressão, vai sofrer angústia lá por 3 anos e meio no final. Mas você vai sofrer, pô. E aí quando esse tempo acabar, se cumpre o período de servidão, de escravidão. E aí você vai reinar. Amém. Sábado. Entra no sábado, é o 7º dia. Entendeu por que Deus descansou no sábado? Entendeu? Entendeu por que Deus quer sempre o sábado e enfatizava sempre o sábado? Porque era para trabalhar 6 dias e descansar o 7º. O 7º é o milênio. 144 de trabalho, 1000 de milênio. 144, 1000. Isso significa os 144 mil. Certo? Todo mundo entendeu isso de uma vez por todas? Conseguiu todo mundo entender que 144 é o tempo de serviço? Quer ver outra coisa? O número 144 está lá na muralha de Jerusalém. 144 côvados. E nessa muralha, ela tem 12 fundamentos, que são os apóstolos, 12 portas, que são as 12 tribos de Israel, pedras preciosas e um monte de coisa. As pedras preciosas, aqui as pedras preciosas. As 12 portas, que são as 12 tribos, aqui as 12 tribos. E os 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos, que sustentaram a doutrina de Cristo até chegar em cada um de nós aqui. Os apóstolos sustentaram a doutrina, trabalharam, cumpriram a etapa deles. Está no muro de 144 côvados. Nós somos o Israel espiritual de Deus, estamos trabalhando e trabalharemos até o tempo do fim. Somos as 12 portas da cidade. Somos as pedras preciosas que Pedro Paulo fala. Tudo isso num memorial que Deus vai fazer na cidade, que é o muro dela, que ali ele diz eternamente para todos os seres humanos, quando a Nova Jerusalém descer, isso vem estampado na cidade, no muro da cidade. Ele está mostrando ali um memorial da obra dele com os seus filhos, eternamente para toda a raça humana ver. Ali está as 12 tribos, as 12 fundamentos, os 144, que é o tempo de serviço de Deus conosco, através de nós. Tudo isso representado num memorial na muralha da cidade. Por isso que ela tem 144 côvados. Isso tudo foi deixado como toda a passagem do povo judaico para ser vista por nós hoje e entendida, no caso, com a história deles. Claro, pô, tudo tem a ver com os judeus, mas você tem que olhar a espiritualidade da coisa, Sim. não a literalidade. Isso aqui é judaico, cara. Isso aqui ninguém aqui faz isso. Uhum. A gente só vai participar disso, só participa